Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que tem nos dado força e graça para caminhar, não apagados, entristecidos, amuados ou desconsolados, mas a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu creio que em nome de Jesus Cristo, iremos nos apresentar nesta noite para a honra e glória de Deus, fazendo este culto online mais uma vez, para que o nome do Senhor seja engrandecido, exaltado e assim também glorificado. Hoje Deus nos preparou uma palavra gloriosa. Eu creio que nós haveremos de trazer para os nossos corações, segundo a vontade de Deus, uma palavra extraordinária, brilhante, que certamente irá nos abrir os olhos e também tirar o tampão dos nossos ouvidos, uma vez que precisamos viver não por vista, mas por fé, pois a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E essa é a palavra desta noite, que eu creio que irá trazer o início para as nossas homenagens, de prestar um culto de adoração, engrandecimento e glorificação ao nosso Deus. Amém? Prepare então as Escrituras Sagradas, ao qual está na sua casa, e todos nós assim tomemos então os nossos posicionamentos espirituais. Vamos ler a Escritura Sagrada no livro de Josué. Amém? Eu vou ler uma Escritura Sagrada conhecida, e eu creio que o nome do Senhor Jesus vai ser exaltado. Capítulo 1 do livro de Josué, eu vou ler apenas o verso 8. Capítulo 1 do verso 8, amém? Diz assim o Escrito Sagrado de Deus: nunca se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Louvado seja Deus, irmãos, que tem nos dado graça para que nós possamos caminhar segundo a Escritura Sagrada e movimentar a nossa vida diante de Deus, compreendendo a necessidade de cumprir a soberana palavra de Deus. Porque existe uma coisa bem clara diante do livro do Senhor, que existe uma impossibilidade da palavra de Deus ser invalidada, substituída pela vontade do homem. E é isso que eu quero falar nesta noite, porque em muitas situações nós vemos que o homem tenta invalidar, ele tenta suspender ou até mesmo agredir a palavra de Deus. O que nós precisamos enfatizar para a nossa vida é que existem consequências escrituradas diante da própria palavra acerca de tais movimentos. Ou seja, ainda que Deus venha nos perdoar pelos nossos pecados, as consequências ficam sobre a nossa vida. E às vezes nós assim imaginamos que não tem nenhuma consequência trazer uma vida de suspensão, uma vida de que viemos agredir a palavra de Deus, ou até mesmo tentamos invalidar por uma qualquer leviandade humana. E o que eu quero trazer nesta noite é que a palavra de Deus ela é perfeita, agradável e boa diante das nossas vidas, de uma forma que quando se tem a compreensão da palavra de Deus. Porque muitas das vezes nós sabemos que as coisas são soberanas, a palavra de Deus é soberana, tudo bem, mas precisa se entender que a soberania traz a essa palavra a impossibilidade de que nós, na verdade, não venhamos receber o troco quando assim não estamos sujeitos diante da palavra de Deus. Nós observamos o seguinte: diante do movimento científico da medicina mundial, existem umas características simples que nós devemos observar, é trazer ao nosso coração o entendimento de que os neurologistas, de uma forma geral, eles entendem que todo o hemisfério do cérebro do homem está devidamente estudado, no sentido de que o lado esquerdo ele possui 98% da responsabilidade da movimentação, ou seja, da motricidade da fala e também dos pensamentos e também da verbalização humana, ou seja, da dicção. Então, quando um médico neurologista olha para algum homem inicialmente dentro do seu consultório, ele já sabe que 98% dos movimentos estão acoplados no hemisfério esquerdo. E, consequentemente, o hemisfério direito ele tem responsabilidades menores que apenas lhe restam 2% da sua responsabilidade de funcionamento. Nós assim olhamos, então, eles dizem o quê? Que praticamente 2% do peso de uma pessoa é responsável pelo peso do cérebro humano de uma pessoa. O que eu quero chegar diante dessa situação é que, além de dizer que, de uma forma universal,
A própria medicina, cientificamente, ela ali aprovou o quê? 98% da dominância do cérebro humano está do lado esquerdo. Isso foi aprovado o quê? De forma científica, por estudos inúmeros, e agora qualquer neurologista que esteja em qualquer lugar do mundo, basicamente sabe desse assunto, que é um assunto introdutório, elementar, básico, para que ele então se baseie para fazer seus estudos, suas consultas e etc. e tal. O que eu quero dizer para os irmãos é que quando nós falamos de Deus, as pessoas entendem Deus de uma característica às vezes muito errada. Quando nós pegamos na palavra de Deus, nós devemos entender que o próprio Escrito de Deus, ele recomenda que, diante das necessidades terrenas e temporais, o homem possa entender que o mundo de Deus, o mundo espiritual de Deus, a solidez de Deus, deixou uma soberana palavra para reger os homens em todos os tempos. Então, desde a criação do mundo, o próprio Deus já tinha naturalmente elaborado a palavra, e hoje nós sabemos que a palavra inicialmente ela foi trazida por pensamentos humanos e depois então ela foi configurada para que chegasse até nos dias de hoje, de uma forma mais resumida, às nossas mãos como um livro sagrado. Só que tem que, em muitas situações, esse assunto, ainda que pareça ser evidente e também oportuno, muitos acham que ainda tem a autonomia, o desejo, assim, de manifestar as suas ideias que fogem completamente dos escritos sagrados e não raciocinam que lá na frente, ou eu, ou você, ou todos nós, vamos receber a devolução por parte da própria soberana palavra. Então, o próprio Jesus Cristo, ele nos recomenda que nós venhamos guardar a palavra. E nós temos que guardar a palavra por esse momento, não tão somente nesse culto, mas em toda a nossa vida. E eu vejo que é isso que não está acontecendo, porque se em muitas ocasiões isso realmente estivesse acontecendo, nós teríamos resultados outros significativos muito mais do que aqueles que nós temos até o dia de hoje. E por que eu falo isso, irmãos? Porque a palavra de Deus, sendo ela soberana, ela não tão somente te abençoa, ela não tão somente cura você ou desembaraça seus assuntos ou os meus assuntos, ela também te penaliza, porque a palavra de Deus, ela é verdadeiramente uma espada do Espírito. Então não tão somente ela aparta, como também cura, como também fere, como também mata e como também traz outras consequências terríveis pela questão de nós estarmos fora da palavra de Deus. Eu não quero que os irmãos, de forma alguma, venham compreender que nesta noite eu estou falando de legalismo pessoal. Eu estou querendo dizer para vocês que eu vou trazer uma pregação mediante os escritos sagrados de Deus, ao qual diz a palavra de Deus de uma forma muito gloriosa para esse servo que um dia esteve ao lado do grande profeta Moisés. A Bíblia diz que Deus anuncia a Josué que Moisés morreu. O profeta Moisés está morto. É o que diz aqui no verso 2 do capítulo 1. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, e a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Ele disse, meu servo Moisés é morto, e eu tenho você, então, para emplacar com a substituição de responsabilidade ao qual Moisés tinha, mas ora não pode assim fazer, por causa do estado dele, então você, Josué, é responsável de conduzir esse povo. O nome do Senhor Jesus na nossa vida, ele deve ser glorificado, engrandecido, exaltado, porque nós temos a nobre e gloriosa misericórdia de Deus para entendermos os escritos sagrados de Deus. A palavra de Deus aqui no verso 3 nos dá o entendimento que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Então nós vemos que o verso 3, o que o Senhor faz na palavra diante de Josué? Ele está dando uma promessa para que ele possa assim, então, trazer ânimo, entendimento e a prosseguir na palavra do Senhor. Então ele diz mais uma vez, vou repetir o verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então nós vemos o quê? Que tudo aquilo que Deus prometeu a Moisés, Deus então entra num link direto com Josué, e assim Josué vai fazer as prerrogativas que até então foram dadas a Moisés de responsabilidade. Nós vemos uma transferência aqui de uma promessa gloriosa de herdar a terra. O que eu quero trazer nesta hora é que nós possamos assim meditar com a solidez da palavra de Deus. E isso deve ficar claro para nós. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma palavra perfeita. Ele aqui no verso 4, ele já está trazendo assim uma transição das responsabilidades de Moisés para Josué. E no verso 4 ele diz o quê?
desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Então nós observamos o seguinte, que Deus está notificando, está noticiando a Josué. Josué, os limites da terra, ao qual você irá tomar diante dos meus olhos e também juntamente com esse povo, são esses limites. Então nós vemos que Deus, ele tem uma disciplina extraordinária, brilhante, que ele não disse para que Josué fosse assim, sem uma direção e tomasse outros limites e assim entrasse em conflito. Ele anunciou a Josué, os limites da terra são esses ao qual eu te disse. Nós observamos o seguinte, que Deus nos traz uma orientação divina. No verso 6, ele está dizendo assim uma palavra de ânimo, de força, porque ele sabe que o homem na verdade, pequeno. O homem precisa de Deus, da presença de Deus. E o que eu quero dizer nesta noite é que a palavra de Deus é que sustenta a tua vida e a minha vida. Porque se você não tiver a palavra de Deus, você não vai entender o qual seja a vontade de Deus. Ele está dizendo, e nunca parte da tua boca o livro desta lei. Ele está dizendo o seguinte, os seus pensamentos, a sua vida prática tem que ser baseada nessa palavra. Por quê? Porque a hora que você, na verdade, desprezar essa palavra, você vai ser desmontado, você vai ser destruído, você vai ser complicado, você vai ser transtornado. E é o que diz o texto aqui. E nunca parte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. O que Deus está falando? Não dá tempo. Por quê? Porque o teu coração, a tua alma, o teu espírito tem que caminhar baseado na minha palavra. E alguém vai me perguntar, mas por que isso? Porque a palavra de Deus é soberana, ela é viva e eficaz, e você precisa dela, eu preciso, todos nós precisamos. Por quê? Porque a Bíblia diz, erreis, porque não consultais as minhas escrituras, e nem o poder de Deus que advém dela. Uma pessoa que tem uma familiaridade com a palavra de Deus, ela entende o porquê que ela deve seguir. E hoje eu vou muito além ainda. Por quê? Porque quando nós olhamos aqui, por exemplo, no verso 6, nós vimos que Deus deu uma orientação divina. O que ele está falando? Ser forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então ele está dizendo assim, ser forte e corajoso. Por quê? Porque se você não for forte nem corajoso, você vai ficar pelo meio do caminho. Você precisa ser forte, Josué. Você precisa ter entendimento de que a palavra que está sendo digerida no seu coração vai alimentar a tua vida, a tua alma, e você vai naturalmente transportar, sabe, aqueles obstáculos que estão de uma forma inicial na sua mente, no seu coração. Então os obstáculos da vida, as necessidades que nós temos que assim chegar em nossa vida, eles são devidamente resolvidos e levados a uma situação total de domínio, pela palavra de Deus. Então você tem que insistir na sua vida que a palavra de Deus precisa estar pautada no teu coração. Por quê? Porque senão você vai passar toda hora atropelando as fronteiras das limitações que te são impostas e a mim são impostas. Então nas tratativas das prerrogativas da nossa parentela, as tratativas pessoais, comerciais, sentimentais, de situações públicas, elas devem ser bíblicas. Por quê? Porque é isso que rege a vida do homem sobre a face da terra. E nós vimos isso desde o princípio do mundo, ao qual todos os homens, desde o povo de Israel, que foi separado inicialmente por Deus, eles presumem o quê? Se nós não tivermos a palavra soberana em obediência, nós vamos cair nas prerrogativas, então, que são as devoluções dadas para aqueles que, na verdade, não observam a palavra de Deus. Então, eu creio que, em nome de Jesus Cristo, até aqui tem nos ajudado o Senhor, Ele tem nos dado graça, e assim Ele faz uma réplica novamente, ratificando a orientação divina no verso 9. Olha o que Deus diz no verso 9 da sua palavra. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, uma das qualificações que Deus deseja que o homem carregue na sua vida é que ele seja forte, ele seja corajoso. Por quê? Porque quando ele traz o entendimento da soberania da palavra de Deus, ele sabe que se cumpre na vida do rico, na vida do pobre, na vida de qualquer pessoa que seja de raça ou a sua etnia e qualquer que fale língua e nação. Toda a palavra de Deus é soberana, então ela se cumpre no mundo inteiro, no planeta inteiro. Por quê? Por causa da soberania da palavra. O que eu quero trazer hoje é que a Escritura Sagrada, ela deixa bem definida quando Josué chega aqui,
Ele está dizendo aqui, em algumas traduções, a palavra de Deus está escrita assim: não cesses de falar da palavra de Deus, do livro desta lei. Em outras traduções, a palavra de Deus está dizendo assim, que nós devemos falar em todo o tempo da palavra de Deus. Em outras está dizendo, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Em outras está dizendo, e nunca se aparte da tua boca o livro desta lei. Por quê? Porque na época os livros sagrados eram baseados na lei. Mas hoje nós temos aqui a consciência que Jesus Cristo juntou os dois compêndios, ou seja, tanto a lei como os livros sagrados do Evangelho do Rei. Então viraram um livro só, no sentido de que a palavra de Deus está dizendo que o próprio Jesus nos traz esse entendimento segundo a palavra do Senhor. Por que eu quero dizer isso, irmão? Porque em muitas situações, diante da nossa vida, nós assim compreendemos a pessoa de Deus de uma forma muito errada, muito equivocada, e um Deus que assim nunca aconteceu e nunca existiu. Por quê? Porque se constroem coisas que na verdade não devem proceder segundo a palavra de Deus. Então os resultados que chegam até as nossas vidas, os resultados, são que nós às vezes trazemos uma consequência grave para as nossas vidas, porque entramos no erro de fazer uma interpretação conveniente às nossas vontades humanas. E eu lá na frente disse que a palavra de Deus não pode ser, na verdade, impossibilitada de forma alguma. Por quê? Porque você não pode suspender, você não pode, na verdade, invalidar, ou até mesmo agredir a palavra de Deus sem que não haja uma consequência. E as consequências são graves porque elas são anunciadas de uma forma muito gloriosa. Jesus Cristo diz na sua palavra, lá em Mateus 5,17, nós vamos ver para frente um pouco, ele diz assim, eu não vim revogar a lei, mas vim fazer cumprir. Então ele observa, é um texto grande, que nós vamos ler já em seguida, em que ele está dizendo, eu não vim revogar, eu estou dizendo, eu não vim tirar a obrigatoriedade da observação do povo da lei. Exceto as coisas cerimoniais, que aqui já falei, etc e tal, e que não convém repetir. Mas ele está dizendo, ó, eu vim fazer o quê? Cumprir, eu não vim revogar, eu não vim tirar a obrigatoriedade. O que é muitas vezes ensinado pelos homens de uma forma errônea. Por quê, irmãos? Porque nós temos que atentar para a verdade de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. É verdade que no livro, no capítulo 5 de Mateus, o próprio Jesus está dizendo, eu não vim tirar a obrigatoriedade, ou eu não vim revogar, ou eu não vim abrogar, eu não vim tirar a obrigatoriedade da lei, eu vim fazer cumprir. Então, o texto mais abrangente, nós vamos ter mais à frente, nós vamos observar o quê, irmãos? Que nós precisamos nos deleitar nos caminhos de Deus, mas com a devida consciência, com o devido entendimento, que tudo que nós fazemos, existe então uma resposta da parte de Deus. Toda ação tem uma reação, entendeu? Então vamos agora para aquilo que seria a base inicial da lei de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. É o livro de trás, né? Josué está aqui, é só você vir para o livro de trás, já está em Deuteronômio. Deuteronômio 28. É uma palavra muito conhecida. Nós vamos hoje pedir a Deus graça para que nós possamos entender os escritos sagrados de Deus no capítulo 28. Então nós observamos o seguinte, irmãos. Nós já vimos que o próprio Deus tem interesse que Josué venha cumprir a palavra dele. A palavra de Deus, assim como muitos pensam que a lei já passou, a lei não passou. Dentro das prerrogativas ao qual Jesus fez a substituição de forma em que ele é o Cordeiro de Deus, ele é, na verdade, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Salvador da nossa vida, está resolvido o assunto. Então não temos mais sacrifícios de animais que estavam pautados na lei. Com relação a esse assunto, realmente houve uma substituição, porque hoje não vivemos mais de forma alguma pela lei, porque já sabemos dessa matéria, e então houve a transição por parte cerimonial que está hoje inclusa na pessoa de Jesus Cristo, na crucificação, na redenção, em toda obra ao qual nós conhecemos, que é a nova aliança em Jesus Cristo. Aqui no livro inicial, ao qual Jesus disse que ele não vinha de forma assim, eu não vim abrogar, eu não vim revogar, eu vim fazer cumprir, olha o que diz a Escritura Sagrada, porque muitos têm uma ideia completamente diferente disso. Eu quero que você entenda, antes de eu ler, que essa disposição escriturada, ela foi pensada por Deus por mais de 2, 3, 4 mil anos. Então, toda a obra que está aqui está contida num tempo,
Então, em determinados tempos, existia uma atenção enorme para a agricultura, que era, na verdade, o início do mundo. Então, as penalidades, elas se davam dentro desse contexto. Em outros contextos, para a escravidão, em outros contextos, para etc e tal. Por quê? Porque o mundo estava voltado dentro daquele contexto, daquele mundo. Mas isso não quer dizer que a palavra de Deuteronômio 28 esteja invalidada, de maneira alguma. Vamos ler o texto em nome de Jesus. Deuteronômio 28. Diz assim a Escritura Sagrada: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Amém? Então nós observamos que essa linguagem está direcionada inicialmente para uma linguagem em que havia a abundância de um mundo inicial pautado na agricultura e pautado também na pecuária. Então nós vemos aqui que ele fala de toda a abundância que será dada ao homem. O que nós observamos na palavra do Senhor, irmãos, é que do primeiro capítulo, do verso 1 até o verso 15, Deus só fala de bênçãos de glória para a nossa vida. Então é uma coisa extraordinária. Mas quando chega a partir do verso 15, inicia-se então um ataque total para que o homem tenha que ter a visibilidade do caráter de Deus e da vontade de Deus sobre a palavra do Senhor. Jesus Cristo disse: eu não vim invalidar a lei, vim fazer cumprir. Então, o que nós observamos nesta noite é que Deus nos traz uma palavra muito gloriosa, nos exortando que nós tenhamos o devido comportamento. Nunca ouça a parte da tua boca o livro desta lei. Por que ele está dizendo? Todavia medita nela de dia e de noite. Por que Deus faz essa observação, irmãos? Porque quando nós observamos a palavra de Deus, nós não podemos ser pessoas que tragam uma imaginação, que tragam uma solidariedade, uma fraternidade que nunca existiu, ou até mesmo constituir um Deus ao qual não tenha mostrado o seu caráter. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós observamos que é uma riqueza gloriosa. E por que muitas situações são manifestas sobre a face da terra? Nós olhamos, por exemplo, para a palavra de Deus no livro de Jó. Nós vemos que Jó, ele sofreu uma prova terrível. O que nós vemos ali é que Deus não está reprimindo a Jó diante de uma situação em que ele está trazendo um castigo para Jó, ele está aperfeiçoando a Jó. Então Jó recebeu uma prova, e a prova maior é que Jó foi abençoado por Deus e recebeu naturalmente 2 vezes, 3 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha, e ainda recebeu as bênçãos de Deus. Eu mesmo assim entendo que é uma prova. E por quê? Porque foi-lhe devolvido aos seus bens de uma forma muito maior. Deus então nos mostra que aquilo ali não é castigo pela palavra nem pela lei. Ele tem uma vida que foi aperfeiçoada por Deus. Eu me recordo também que, na ocasião passada, 10 anos atrás, nós perdemos uma casa. E ali, naturalmente, nós ficamos chateados inicialmente, até compreender todo o contexto espiritual da parte de Deus. E passados esses 10 anos, eu perdi uma casa, a qual nós compramos por um valor X, e depois de 10 anos, Deus nos deu de volta uma obra gloriosa, de forma ao qual nos devolveu praticamente 20 casas. Então eu perdi uma, mas ganhei quase que 20. Passado um tempo, eu reflito e vejo que eu não fui castigado. Eu fui levado a um teste e no final Deus nos abençoou. O que eu quero dizer para os irmãos é que eu não estou anunciando aqui nenhum terror. Isso não é nenhuma novidade. A palavra de Deus traz consequências muito graves. E quando você observa aqui, por exemplo, o verso 16, você começa a ver que a temperatura da palavra muda. Então, Deuteronômio até o verso 15 é uma temperatura, até o verso 16 em diante, 16 em diante, a temperatura muda por completo, porque ele está agora exortando, ele está dizendo o que o homem tem que fazer. Olha o que ele diz aqui na palavra de Deus. No verso 16, verso 15, aliás, começa a exortação. No verso 15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão
todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito será o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as tuas crias e as tuas ovelhas. Então, existem situações aqui, disposições que são grandes, que vão aqui até o verso 68. Nós observamos o seguinte: nessa palavra de Deus, existem situações em que o próprio Deus empobrece o homem. Existem situações que Deus permite que aqui o homem construa a sua casa, mas não consegue entrar para morar na sua casa. Existem situações aqui em que Deus está dizendo, bem claro na sua palavra, depois você lê com calma, do verso 15 em diante, até o final do livro, do capítulo, ele está dizendo o seguinte, que muitos eu vos transtornar, eles não terão paz, onde colocarem as mãos, tudo assim estragará, tudo será destruído. Então essas coisas, elas hoje acontecem de uma forma muito natural. E por que acontece? Por causa da transgressão à palavra de Deus. Eu separei aqui uns versos. Estou correndo aqui para que haja possibilidade de falar tudo de uma forma normal. O que eu observo aqui, irmãos? Vamos fazer uso aqui do verso 62. Ele traz uma observação muito interessante para a nossa vida. 28 e 62. Diz assim: ficareis poucos em números, vós que éreis como as estrelas dos céus, em multidão, porque não destes a voz do Senhor vosso Deus, porque não destes ouvidos, aliás, a voz do Senhor vosso Deus. Então você observa o seguinte, 62 está mais do que em dia com a nossa exegese de vida. Ele está dizendo assim, ficareis poucos em números, vós que eres como as estrelas do céu em multidão. Por quê? Porque não destes ouvidos à voz do Senhor. Nós observamos aqui que, independente desse verso, existem situações muito claras. O 63, ele está dizendo assim, no verso 63, assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem, multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir, sereis desarraigados da terra, ao qual passais a possuir. Então você observa o seguinte, da mesma forma que nós temos a graça de Deus para poder nos trazer alegria, e nós não assim nos aproveitamos e nos lançamos uma vida controversa a Deus, nós não devemos imputar a Satanás e seus demônios a pobreza, a dificuldade, a luta, porque em muitas situações, ou melhor, quando nós assim se der uma prova, a pessoa vive insistindo em teimar com Deus, vive insistindo em ser desobediente. E o que vai acontecer? A espada pode não entrar num primeiro momento por você andar de forma inadequada, vestido inadequado ou vestida. Mas Deus vai juntando meia dúzia de assuntos, e quando ele fala, agora manda conta. Aí a pessoa vai falar, mas o que eu estou falando? Você está na igreja? Não, você pode estar na igreja de um jeito, mas na sua vida real você é outra pessoa. Então você está transgredindo a palavra de Deus. O texto desta noite, ele nos mostra bem claro que no verso 64, por exemplo, olha o que diz Deus: o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais servirás a madeira e a pedra. Veja bem, isso aqui já aconteceu. Eles sofreram o exílio e serviram a outros deuses em outras nações. Nós que estamos diante da graça de Deus, irmão, devemos validar essa palavra de uma forma muito gloriosa, porque Jesus Cristo, diante de uma palavra clássica, ao qual nós temos o nosso coração para elucidar esse assunto, porque alguns vão dizer, mas pastor, isso não tem nada a ver com lei. Isso tem a ver com o dia de hoje. Vamos olhar na palavra de Deus e vamos ver o que Jesus Cristo, Filho de Deus, pensa de tal assunto, de tal matéria. Eu quero dizer para os amados irmãos que muitas coisas estão voltadas para a agricultura, voltadas até mesmo para a escravidão, e que realmente são dispensáveis, porque a própria tratativa da política, da civilização humana, em alguns casos, já suspendeu esses assuntos, mas os outros continuam de pé. Então nós temos que olhar, ter uma vida de referencial pautada na palavra de Deus. Olha o que diz o Escrito Sagrado em Mateus 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei, ou seja, revogar é suspender. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, não vim suspender. Aí ele está dizendo, vim cumprir. Aí ele diz o seguinte, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que
dos menores e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino de Deus. Aquele que, porém, os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Agora, essa palavra é muito extraordinária. E por que a palavra de Deus é indispensável para a nossa vida e ela complica a vida dos homens quando assim não adentram para entender a Deus? Esse é um ponto fundamental. Verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Você só pode exceder a justiça de Deus se você for cumpridor desta matéria. Essa matéria, chamada soberana palavra de Deus, você consegue então exceder a justiça, porque os homens têm a justiça própria humana e os homens dentro da igreja cometem erros gravíssimos. Por quê? Porque não observam a sublimidade que há nos conselhos de Deus e até mesmo nas penalidades que Deus aplica, não tão somente nos dias passados, mas nos dias de hoje. Então, muitos assuntos sobre a nossa vida, de forma que caminhem eles, não agradáveis aos nossos olhos, eles estão pautados, irmãos, numa situação completamente contrária à nossa vontade. Mas por quê? Por causa da desobediência à palavra de Deus. Nós observamos aqui rapidamente que muitos daqueles assuntos que tem no mundo, eles são assuntos pautados de uma forma gloriosa em que nos trazem um entendimento. Tudo que é contraditório no mundo não significa de maneira alguma que esse assunto tem que prosperar. Porque o mundo não oferece o diferente para você. O mundo oferece o que é antagônico, que é concorrente, que é uma obra enganadora, falida para a tua vida. Tudo que o homem faz, o que o mundo faz, é contra a pessoa de Deus. Então, por exemplo, vou dar aqui para finalizar. Se nós estamos indo à piscina, você ser diferente, você pode ir à piscina, um homem pode ir de calça tactel, o outro pode ir de camiseta, e as moças podem ir de saia, e ali estarem, na verdade, vestidas de forma aceitável, em que cada um não vai, cobiçar o corpo da mulher, do outro, da namorada, o que for. Mas aí o que o mundo faz? Vai todo mundo para a piscina de biquíni, de calcinha, sem sutiã. Por quê? Porque essa cultura é o quê? O negócio deles é agredir o templo do Espírito Santo. Você pode ir para um aniversário, e na verdade esse aniversário, e você pode estar ali, participar, brincar, conversar. Mas em vez do aniversário ser uma coisa simples, para agredir a palavra de Deus, aí nós temos uísque, nós temos cerveja, temos cachaça, temos outras conveniências terrenas temporais. Então, Deus não está dizendo para você estar proibido o aniversário. É que tudo que o mundo faz é para agredir a palavra de Deus. Então, não tem essa coisa em que o mundo fala, você tem que acreditar e absorver o diferente. Diferente, irmãos, é uma coisa. Agora, ser uma coisa promíscua, contraditória à palavra de Deus é outra coisa completamente diferente. Deus não proibiu você de ir à praia, Deus não proibiu você de ir ao aniversário, Deus não proibiu você de ir ao shopping. Agora, como você vai andar, como você está vestido, como você fala, como você respeita os sagrados escritos, é a temperatura que vai dar entre o céu e a terra. E por muitas ocasiões, nós deixamos de ler os escritos sagrados e ficamos perguntando, o que aconteceu? Eu estou em prova? Não, você está em pecado mesmo, está sendo penalizado por Deus, porque uma, duas, três, em muitas ocasiões, Deus não lança a espada do Espírito. Agora ele fala assim, deixa eu juntar um lote, depois eu mando a conta. Então essa palavra vem te exortar, e a mim também, nos trazer o devido entendimento que devemos viver, nós, lançados sob a soberana palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê graça, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Então, irmãos, louvado seja Deus, que nós estamos com um tempo muito exprimido, porque não tem condições, o culto é online. Eu queria dizer que a pregação é um pouco maior do que isso, realmente, mas não muda o tempo. Eu quero dizer aos amados irmãos o seguinte, para finalizar o assunto. O mundo prega que nós tenhamos que admitir o diferente, mas não é que seja diferente. O mundo prega o contraditório a Deus. Todos os conceitos do mundo são para agredir a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, e agredir, na verdade, toda a obra gloriosa e eterna em que há a salvação de Jesus Cristo para as nossas vidas, através do Evangelho e através de toda a soberania da palavra. Então, quando você pensar que, na verdade, você está sendo injustiçado, não, observa a palavra de Deus, porque se você seguir a palavra e eu seguir a palavra de Deus, nós seguirmos a palavra de Deus, nós vamos ter uma vida completamente diferente. Agora, o que traz vários assuntos que não são agradáveis na nossa vida? Desobedecer a palavra de Deus. Então, quando às vezes você tiver algum assunto, você primeiro consulta a palavra de Deus e vê a soberania que há, veja também Deuteronômio 28,
e olhe assim, capítulo de Mateus 5,17, vê o que Jesus está falando acerca daqueles assuntos ao qual sempre Ele nos alertou e nos diz a penalidade que os homens sofrerão. Que Deus nos abençoe grandemente, o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nossa vida.